Tem casos, assim, que ficaram muito marcados, assim, que em geral perpassou o tempo e as pessoas sabem e Mas questão de doença, né, de meninas com problema bósseo, né, falta de deformações, e ele dava todo atendimento. E como ele falou, correspondência, você não podia vir aqui, dava atendimento. Cartas da Europa, Correio de la Serra da Itália, fez uma matéria maravilhosa sobre ele, na época. Enfim, me fugiu, mas voltando à capela, o que eu acho mais bonito aqui como núcleo cultural, você vê as diferentes crenças presentes na região no mesmo nível de respeito. Além disso, toda a arquitetura caipira, né? Parece que você se reencontra de um tempo que você não viveu, mas canta aqui dentro. Então, como a Adriana falou, você se sente acolhido, tranquilo, serenou, sossegou um pouquinho, bebe a água ou fica quietinho. Estamos numa das avenidas mais movimentadas, mas parece que não estamos. Como ele falou, um portal sossegado. sim, você é transportado para Isso. aquela realidade do isso também, né? Você se restabelece, reequilibra e toca a vida. Mas as histórias são... que as histórias que vêm são aquelas mais interessantes, né? Que vai contando a tradição. Tem aquele caso trouxeram a família, trouxe a menina para cá, se não me engano, a família de Itapetininga, se não estiver enganado. Ela tinha se engasgado com alguma coisa e não conseguia falar. Ficava... Estava ali. Tava engasgado. Trouxeram ela aqui para conversar com ele. Ele atendeu, fez a bênção que ele fazia e, como sempre, ele deu a magnólia, o chá de magnólia, para a menina se curar, né? E aí, acho que no mesmo dia que ele fez a bênção, né, que ela estava com a magnólia, acho que pegou a água, tudo, ela tomou e ela começou a tossir e Saiu. expeliu um osso de galinha que estava enroscado na garganta dela. Aí ele pegou, olhou, disse que chegou no ouvido dela e falou assim: viu, filha, por isso que não pode comer carne na sexta-feira santa. A menina nasceu na semana anterior, tinha comido frango na sexta-feira santa. Sim. Como é que você faz isso? Aí tem esse caso que o Zé falou, das mulheres que vieram, com as ervas, porque assim, a cura dele era sempre através de ervas. Então era desde os casos mais simples até os mais complexos de saúde. Eram pelas ervas. E também as questões psicológicas e de necessidade. Tem caso, por exemplo, relatado as pessoas vão falando, do senhor veio precisava procurar emprego e ele dava uma guia, escrevia no papel, ele era analfabeto, mas ele fazia alguma coisa e falou assim: olha, você leva essa guia e vai na estrada de ferro que lá lá vão te acolher. E o homem pegou, abriu aquela guia, viu que estava um monte de coisa rabiscada, falou assim: tem nada marcado, pegou e jogou fora, mas foi na estrada de ferro. Chegou lá, o cara falou: viu, aqui não tem nada, não tem trabalho, não estão precisando contratar nada. E ele pegou e voltou para João de Camargo, falou: meu João, eu fui lá e eles falaram que não tem nada lá para mim. Falei: pois é, mas você jogou a guia que eu te mandei você levar? Então você volta lá e pega e faz do jeitinho que eu mandei você fazer. Que fez com as meninas. Aí ele pegou, disse que foi lá no lugar que estava a guia ainda, pegou, colocou no bolso. Chegou lá, eles falaram: nossa, que bom que você voltou, cara. Acabou de aparecer uma vaga. Então Tem casos pitorescos, uma senhora, então não tinha como pagar, mas dava um frango, ovo, tudo mais. Uma senhora veio agradecer com 2 frangos e no caminho um dos frangos fugia. Falou: vai pro diabo esse frango. Mas conseguiu pegar de volta e trouxe para ele. Falou: eu fico com esse, que esse aqui você já deu um dono. Esse não me aceitou, não. Vocês têm falado muito da magnólia. É uma flor? Como é que é? a magnólia é uma árvore. É uma árvore que Sorocaba ela tem bastante, essa árvore de magnólia, mas especificamente essa que ele pegava as folhas, tem até hoje ela ainda aqui na capela. A gente oferece ainda para as pessoas. E na época ele já utilizava, e hoje, através de pesquisa científica, se você procurar, você vai ver que a magnólia ela tem inúmeras propriedades fitoterápicas para ser aplicada. Então ele já sabia disso lá atrás
E outras ervas também que ele usava. É claro né? que como ele falou, né, a intencionalidade que se coloca na planta, mas a planta em si, ela cientificamente também auxilia muitas coisas no organismo físico e quem sabe no espiritual também, né? Sim, mas principalmente a fé da pessoa, né? Principalmente a fé da pessoa. Olha, aqui na capela, eu vou te falar um caso que eu sei e eu presenciei. Quando eu comecei a frequentar aqui, assim, a capela já vinha bastante, mas frequentar bastante mesmo, há 15 anos atrás, comecei a auxiliar de uma maneira mais contundente. Tinha um senhor que cuidava aqui, que era o Paulo Malzone, né, Zé? Lembra do seu Paulo? E o seu Paulo contou para mim, uma vez eu estava aqui, e o seu Paulo, eu gostava, e como eu gosto de ouvir bastante as histórias do João de Camargo, e o seu Paulo falou para mim, falou assim, Adriano, eu vou te contar uma história muito bonita. Aqui ao lado tem hoje um hospital que chama GEPAS, um hospital de câncer infantil, que atende também o Brasil em todo. Mas quando estava construindo esse hospital, o Paulo falou que estava andando pela capela, né, fazendo o trabalho dele, e viu um moço e uma moça sentados, um aspecto muito preocupado, e ele gostava de conversar com as pessoas, e ele foi conversar com esse casal que estava, e o rapaz se apresentou, e falou assim, não, a gente trabalha na construção ao lado, que é um hospital que a gente está fazendo, e a gente saiu um pouco lá do barulho das obras para poder vir aqui pensar. E eles não conheciam o João de Camargo, não conheciam, eles eram de São Paulo, não conheciam nada da história. Porque a gente tem uma conta muito elevada para pagar na semana que vem e talvez a obra pare porque não está sem dinheiro para pagar. Aí São Paulo, como falava para todo mundo, falou assim, olha, pede para o João e entrega para a espiritualidade. Aí faz com fé que... Isso foi numa terça-feira, São Paulo me falou. Aí ele falou que depois, na semana seguinte, esse casal voltou para cá para dizer que na sexta-feira daquela semana eles estavam na obra, próximo das 6 horas da tarde, diz que alguém chega no portão e bate. A moça, que era a secretária dele, foi lá ver quem era e falou assim, olha, tem gente aí no portão e quer conversar, que eles querem saber o que vai estar sendo feito aqui. Eu falei, sexta-feira, 6 horas da tarde, dispensa, né? Aí disse que a moça estava indo lá e falou assim, não, mas deixa eu ir lá ver o que é. Aí foi lá conversar, a pessoa se apresentou, ele era um agente da Receita Federal, que tem em Sorocaba. Eles falaram assim, olha, a gente queria saber o que é aqui. Ele falou, olha, aqui vai ser um hospital do câncer infantil, que estamos construindo. Aí falaram, que bacana, é porque a gente está com uma verba de apreensão da Receita Federal e a gente ia destinar para alguma entidade. E nós estamos escolhendo. O seu Paulo falou que era R$300 mil, né, o valor. Aí disse que na terça-feira da semana seguinte caiu na conta deles se eles puderam pagar a conta que precisavam pagar. Passado esses anos todos, o ano passado, por conta da tragédia, eu comecei a conversar, ter bastante contato com o pessoal do GEPAS também, porque eles sofreram também com a inundação. E eu fui conversar com um dos diretores. Sentei com ele, falei, batendo papo, falei assim, Ricardo, me tira uma curiosidade. Uma vez, o São Paulo Malzone, que era um senhor que já faleceu, cuidava da capela, ele me contou essa história. Contei para ele mais ou menos, eu falei assim, olha, pode estar errado, mas é do jeito que ele me falou. Você sabe se é verdade? Ele falou assim, Adriano, fui eu. E não foi 300 mil, não, foi 500 mil reais que a gente precisava. E o valor veio exato na semana seguinte. E ele me falou assim, mas... E eu não frequento religião, eu não sei nada, e eu não sei te explicar o que aconteceu. A gente só foi lá porque estava tendo muito barulho aqui do pessoal trabalhando, e a gente foi lá desesperado, procurando, querendo um lugar quieto para sentar. Eu com a minha secretária, sentamos lá, e aí São Paulo veio, e a gente pegou e falou, puta, então, meu João, nos ajude, porque a gente está querendo ajudar a criança. Diz que olharam para cima, isso foi na terça, na sexta-feira aconteceu esse fato. Então, isso é uma história que eu tive a oportunidade de constatar a veracidade dela. Aqui, como teve no interior, muitos casos com violência com crianças, né? Abusos e seguido de mortes. Então, tem várias referências aqui. Uma do menino Alfredinho, que foi um acidente, né? Mas tinha várias cruzes e capelinhas. Então, havia a devoção da Santa Cruz, né?
Era muito comum até hoje você ver pessoal mais idoso ou tirar o chapéu, não usa mais, mas fazer alguma reverência para que não falte luz àquela pessoa. Era muito comum deixar uma vela acesa, como ele fazia o culto, né? E, enfim, sempre teve esse culto. E tinha um período do ano que ele ia para Santos. Ele ia para a praia, para a grande mãe dele lá, para ele fazer a limpeza das energias, né? E parece que às segundas-feiras ele não fazia o atendimento, mas ele reservava durante a semana, das 7 até as 11 da hora da noite, quietinho. Agora imagine, não tinha sapato, a maioria das vezes você não vê ele com sapato. Na beira do rio é muito gostoso até quando vem a madrugada, né? Porque vem aquela friagem e só tinha uma telha que ele punha com brasinha ali para aquecer enquanto atendia. E com o passar do tempo ele construiu, tinha a primeira capelinha, a afluência foi aumentando, constrói a segunda, a terceira, mas a procura era tanta que ele vai criar um sistema de pequenos, estreitos corredores, onde ele podia circular, porque se soubesse que ele estava ali, quem que não tem problema para contar, né? Que ele pudesse dar um melhor atendimento às pessoas também. Então ele fazia esse movimento de circular, né? Uma forma de atendimento que não... E ficava ali no trado, ali teve até que pôr um espaço ali para não haver acúmulo. Ali ele acolhia todo mundo, atendia todo mundo. Me falaram que a história do trado, o Zé Rubens, me contaram, não sei se é correto, se não tiver, você me corrige, mas porque ele ficava ali em cima atendendo as pessoas, né? E ele chamava aquele lugar de trado. Aí perguntaram por que chamava de trado para um auxiliar dele, porque ele falou que era lá onde traduzia as mensagens que a espiritualidade mandava para ele. Ele escutava e traduzia para as pessoas, por isso que ele falava que era o trado. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Muito interessante. Então ele ficava sentado, ele costumava ficar com a fitinha vermelha, né? A pessoa contava o problema, ele ficava com a fitinha vermelha escutando, e aí depois ele ia passando tudo que é precisando, as orientações que a pessoa precisava para receber.